Meus irmãos, boa noite a todos, bem-vindos a esta reunião. Nós convidamos a todos a fecharmos nossos olhos, unindo nossos pensamentos, nossos corações, formando um conjunto de harmonia, de paz, de fé, de esperança, como estamos fazendo, nos concentrando na figura de Jesus, sempre o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Conversemos com Jesus, expondo a Ele as nossas motivações e pedindo amparo para a nossa reunião. Amado mestre, amado amigo, te agradecemos, Senhor, as bênçãos deste dia, a oportunidade desta hora, onde novamente estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome da caridade, sob essa bandeira da paz, da luz e do amor. Que Tu nos envolvas, Jesus, no Teu manto de esperança, de fé, que Tu nos despertes cada dia mais a consciência de espíritos eternos, filhos de Deus, construindo a nossa caminhada evolutiva, Senhor, e buscando aprender de Ti, que és manso, que és humilde de coração, a fim de edificarmos dentro de nós as virtudes cristãs que Tu nos recomendas, Senhor, e a fé que é capaz de remover as montanhas de todas as nossas dificuldades e removendo de nossos corações o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todos os seus desdobramentos. Que Tu faças-te cada vez mais crescer em nós a vontade de nos renovarmos, a vontade de nos edificarmos, Senhor, sob a luz dessa Tua doutrina, do Teu Evangelho, que essas energias divinas, Senhor, se façam presentes, envolvendo todo este ambiente espiritual, todos os lares, Senhor, que compõem este bairro, alcançando os nossos lares, alcançando todos os lares, Senhor, envolvendo todos aqueles que, humilde e sinceramente, já se reúnem em Teu nome para a prática do bem, a vivência do amor, a caridade, seja qual for o culto a que pertence, Senhor. Que Tu envolvas os nossos lares, Senhor, mais uma vez te pedimos, envolvendo nossos ambientes domésticos, higienizando nossos ambientes domésticos, envolvendo nossos familiares que lá se encontram, nossos afetos, nossos entes queridos, despertando em todos, Senhor, essa fé raciocinada, a vontade, Senhor, do melhoramento, do progresso. Todos os lares da terra sejam amparados. Os que passam pelas provas da enfermidade, Senhor, estejam onde estiverem, nos lares, nos hospitais, nas UTIs, nas ruas, que cada qual receba de acordo com suas necessidades, com suas enfermidades, compreendendo que tudo passa na vida, Senhor, só o amor prevalece, só o bem prevalece. As crianças e jovens em situação de risco, os idosos desamparados, que passam pelas provas da solidão, do abandono, da enfermidade, a cada um seja dado de acordo com suas necessidades, Senhor. Os que partiram da terra pelo suicídio e que se encontram nas tormentas e nos locais de sofrimento em que se colocaram, Senhor. Alcançados sejam pelos trabalhadores amigos, balsamizadas essas dores, despertadas essas consciências, renovados esses corações, a compreender que a vida é eterna, Senhor, que o Pai é generoso e bom para com todos, que lhes será dada novas oportunidades para um recomeço onde possam vencer as provas nas quais falharam. Envolve, Cristo, aqueles que semeiam a guerra por onde passam, aqueles que espalham a violência, que penetram nos lares semeando a discórdia, Senhor, que derramam o sangue de seus semelhantes, não sabem o que fazem, Senhor. Desperta essas consciências também, para que possam se renovar, recomeçar,
e aprender a olhar seus semelhantes como irmãos que todos nós somos. Abençoa, Jesus, esta humilde reunião, seus objetivos, tudo aquilo que foi programado, que a espiritualidade guia, dê todos os encaminhamentos necessários para que se cumpram esses objetivos. E cada um de nós aqui, Senhor, sejamos humildes instrumentos, seja através da prece sincera, seja através da mediunidade do acordo, que tenhamos ouvidos para ouvir a temática da palestra, Senhor, o coração para entender, aceitar, assimilar, para podermos vivenciar Cristo. E que se faça, Senhor, antes das nossas, cada vez mais de acordo com a tua vontade, no posto divino, nesta noite, em todas as tarefas que aqui se fazem, em nossos lares e em todos os lares, Cristo. Que assim seja, Senhor. Nós recebemos nosso irmão Douglas, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Pará, que vai nos trazer o esclarecimento da noite. Só uma lembrança, uma recomendação antes do nosso irmão. Muitos de nós viemos aqui com pessoas familiares, nos lares, nos hospitais, porque a gente sempre mentaliza, viu? Que a espiritualidade, através do nosso pensamento, vai até eles, quando eles não podem vir aqui, e faz o atendimento necessário. Tá? A fé é a matriz que possibilita tudo isso. Tá? Nosso irmão Douglas, tá? Ouçamos atentamente. Que os benfeitores espirituais aqui presentes nos proporcionem instantes de muita paz. E muito bem lembrado pelo meu amigo Jorge, vibrar para aquelas pessoas que não puderam estar aqui, que estão nos hospitais, familiares nossos, impossibilitados de andar. E aí também nós usamos o que? O recurso da internet. Quando algumas pessoas souberam que nós íamos fazer a palestra aqui no Paz, Luz e Amor, a primeira coisa que perguntaram: vem cá, tu vais gravar a palestra? Olha só agora, internet. Por quê? Porque as pessoas, algumas, já a idade já chegou, outras, como diz o meu amigo Jorge, se sentem impossibilitadas por algumas tarefas. E a tecnologia, ela vem para auxiliar. Então a gente não pode ficar muito escondido e ficar só entre nós alguns conhecimentos. A gente tem que compartilhar. E desde já agradeço ao Jorge, à casa, por ter acolhido até esse nosso pedido, porque a gente vem aqui, mas a gente não gosta de abusar muito não, sabe? Mas eu logo peguei o tripé, cheguei como quem não quer nada, aí ele me pegou no flagra, olha. Não, mas eu ia pedir, não, meu amigo, você precisa, só precisa saber também. Então eu agradeço, viu, Jorge, a casa, e sempre que puder, a gente vai gravar aqui no Paz, Luz e Amor, qual o endereço está aí, né, no cartazinho das redes sociais. Então vamos fazer a nossa viagem, né, ao mundo do conhecimento. E o tema que a gente vai abordar agora está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Tormentos Voluntários. Vocês sabem qual foi o ano que foi redigido essa mensagem? Em 1860. Olha só. Já faz um bom tempo, né? 1860. Mas tem coisas ali no Evangelho segundo o Espiritismo que inquieta algumas almas. As palavras. Hoje em dia, ninguém aceita muito a ideia de que nasceu para sofrer. Ninguém aceita mais a ideia. Quem é familiarizado com o livro dos Espíritos, lá se usa muito a palavra punição. Você terá que pagar
aquilo que você cometeu numa encarnação, numa próxima. E a pessoa fica assustada diante de algumas palavras que não condizem muito com a bondade de Deus. Aí vem aquela interrogação, mas então Kardec falou errado? Não, falou certíssimo, mas dentro da linguagem do entendimento da época, que é isso que nós, enquanto da ADEPA, ali do Vale, estamos ajudando algumas almas a não abandonar o Espiritismo, porque tem alma abandonando o Espiritismo, por não concordar. Que negócio é esse, esses espíritas dizer que eu tenho que me conformar com a desgraça que eu estou passando? Não, o Espiritismo não diz isso. Mas está lá, que a gente tem que sofrer calado. Não, é a linguagem da época. Tanto é que também sempre reportamos que através da mediunidade de Divaldo Franco, Joana de Ângeli diz que a cada época a sua linguagem. Então, hoje, não podemos mais conceber essa palavra punição, porque onde é que fica? Mas é a linguagem da época. Recentemente, que eu sigo no Instagram Mansão do Caminho, eles colocaram uma entrevista com o Divaldo Franco, onde o Divaldo Franco diz a si mesmo, dentro da linguagem da época, que não faz muito tempo, que todo médium é alguém que deve muito, ferrou. Quer dizer que eu estou sofrendo porque eu devo muito. E aí lá na Sociedade Espírita Livre do Vale foi tocado nesse assunto, mas será que a gente deve tanto para Deus ao ponto de vir com uma mediunidade ostensiva e não acontece nada de bom com a gente? Divaldo não foi muito cruel em dizer que todo médium é aquele que deve muito? E aí os benfeitores, linguagem da época. Para vocês verem que sempre a linguagem ela vem mudando, mas em detrimento ao nosso sentido de superioridade intelectual, de visão real de mundo. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo e tantos discípulos da época, sempre rememorando a figura de Jesus, dizia que a letra mata. Somente Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, à medida que eu vou me espiritualizando, eu vou começando a questionar, mas será que é assim mesmo? Porque, veja lá, Deus nos cria para sermos felizes. É ou não é? É, não é verdade? Nós somos os coisinhas ricas do Papai do Céu para sermos felizes. Então, por que eu sofro? E aí a inteligência começa a trabalhar. E aí vem o Espiritismo como ciência, esclarecendo alguns pontos, aonde nós temos a lei da reencarnação. Hoje já se entende perfeitamente a questão do livre-arbítrio. Nós não gostamos de fazer coisas, gostamos. Não, mas eu quero fazer. Se eu tenho condições de fazer, eu vou lá e faço. Nem que eu quebre a cara. Mas eu quero fazer. E aí, quando você quebra a cara, você está inserido numa outra lei. A lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo ele vem dar luz ao quê? A inteligência humana. Então, quando o Senhor Allan Kardec começa a juntar algumas mensagens dos mais diversos lugares da França e do mundo, e compõe o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo aquilo que os Espíritos ali disseram é real, mas dentro também de uma linguagem da época, de um entendimento. E aí nós encontramos uma palavra que tem incomodado alguns jovens, vocês sabiam? É a famosa felicidade relativa. Tem até expositores espíritas, nós vivemos numa felicidade relativa. Então quer dizer que todo o sacrifício que eu estou fazendo para dar conforto, alegria para os meus, tudo relativo. Será que é assim mesmo?
O bonito do Espiritismo é que a gente pode contestar. E à medida que nós contestamos, nós vamos atrás do quê? Do sentido real, da frase e do sentimento. Tanto é que temos aquela palavra também que diz assim mesmo: um dia nós iremos nos tornar perfeitos. Aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fazendo análise, dizendo que a nossa perfeição é relativa. E aí alguns expositores espíritas, por não lerem totalmente o capítulo, começam a dizer que o Douglas não vai ser perfeito, olha só. Quer dizer que até quando eu chegar na pureza de um crístico desse, a minha perfeição é relativa. Eu fui atrás disso, porque me cutucaram para fazer essa palestra a respeito da perfeição. E Jesus é o quê? O guia e modelo. Então Jesus diz assim mesmo: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pronto. Kardec estava errado? Negativo. Até porque a frase, ela diz assim mesmo: uma perfeição relativa ao nosso planeta. Ninguém leu essa palavra, ao nosso planeta. Então, algumas análises das obras básicas, às vezes, Allan Kardec e os espíritos, eles estão falando sobre nós, o planeta Terra, enquanto planeta escola. Então, quando se fala em relatividade, está se colocando o quê? A nossa posição como espíritos em processos de evolução. E isso, meu amor, começou a me acalmar, sabia? Porque eu já estava ficando revoltado com o espiritismo. Jorge, a sorte que paz, luz e amor existe. O seu Joaquim disse: para, Douglas, com a tua rebeldia, vai estudar. Aí eu fui estudar. Aí eu fui entendendo que realmente tudo é relativo, mas em função da nossa evolução. Isso não quer dizer que você não pode ser feliz. Você pode ser feliz sim, em cima da tua evolução. Então eu serei feliz em cima daquilo que eu conheço, mas eu sei que existe algo mais, e esse algo mais eu vou o quê? Procurar. É por isso que hoje em dia, vocês sabiam que a esmagadora maioria dos jovens não tem medo da morte? Que eu gosto de fazer pesquisa. Jovem não tem medo da morte, não. Agora, o que tem de velharada com medo de morrer é uma coisa impressionante. Ainda tenho que criar meus netos. Meu filho ainda precisa de... Meu Deus, não, você não vai ficar para Matusalém, não. Você vai um dia. Mas, e como é que vai ficar a minha alma? A preocupação que começa é trabalhar esses sentimentos com você. Porque você está cumprindo uma etapa da sua reencarnação perante aquelas pessoas. Então, não é para você ficar atormentado porque vai deixar o seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa, não. Mas você entender que você vai chegar a um ciclo. E aí eu comecei a estudar. Olha só como o Espiritismo nos leva. Que as pessoas vêm nos procurar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas sejam honestos. Levante a mão quem gosta de sofrer. Mas você? Mas ninguém. Olha, gente, nenhum levantou a mão aqui. Mas todo mundo gosta de ser feliz, não é verdade? Então, para ser feliz, vamos entender a coisa. Porque as pessoas vêm conversar comigo querendo entender o porquê estão sofrendo. Será que não dá para eu ser feliz? E aí vem o capítulo Tormentos Voluntários esclarecendo que muitas das vezes nós nos atormentamos por coisas insignificantes e passageiras. Então eu começo a procurar o porquê que aquilo está me agoniando, me atormentando. E aí o Espiritismo ajuda, colocando nós no cenário da reencarnação, lei de causa e efeito, que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo e por aí vai. E aí, à medida que nós vamos aprendendo, nós somos tomados, sabe de quê? De uma alegria. Ah, eu já sei.
Quem é que quer ficar rico aí? Mas rico mesmo. Eles são muito humildes, eles não querem levantar. Eu quero. Sabias que eu quero ficar rico? Mas nessa reencarnação eu não posso, meu amigo, olha só. E aí eu vou deixar de trabalhar? Não, eu vou trabalhar para eu poder me manter. Mas eu quero ficar rico, igual o Elon Musk. 400 bilhões de anos, só essa que o homem tem. E ele vai viver reencarnação, pelo menos nem vai gastar. Mas aí eu começo então a me perguntar, mas por que eu não sou rico? Lei da reencarnação. E às vezes até intuitivamente a gente diz assim mesmo, eu acho que eu joguei a pedra na cruz, porque tudo está dando errado. Não é que tudo está dando errado. É porque você nasceu para ajustar alguma coisa. Se você tiver muito, você provavelmente vai cair nos mesmos delitos. Então vamos nos conformar um pouquinho com aquilo que a gente tem e ser feliz com aquilo que a gente tem. É assim que a gente tem que pensar. Se não dá para ter 10 coisas, mas pelo menos 2 ou 3 coisas eu dou. Então é isso, essa mensagem, desde 1860, que vem sinalizando que a humanidade, algumas pessoas, elas sofrem por não entenderem o porquê de estar acontecendo e de elas terem aquelas coisas. E como naquela época, onde o livro do Espiritismo em si surgiu, havia muita descrença diante da Igreja Católica e o materialismo estava imperando. Então as pessoas elas apostavam tudo no materialismo, mas não estava dando certo e as pessoas sofriam, porque elas perderam a referência de espiritualidade, que era obrigação na época da Igreja Católica, e tudo estava sendo comercializado. E aí disseram, olha, não sofram por algo que é passageiro, mas saibam viver o que a reencarnação proporciona. Daí, nem Jesus, meu querido amigo, nem Jesus disse para a gente desprezar as coisas materiais. Jesus não disse isso. Mas dá curso livre para essas coisas nunca faltar. Olha só, Jesus falando que tu podes ter a roupa mais linda do mundo, olha só. Não vos atormenteis pelo que eis comer, beber, etc. Mas observai os pássaros no céu, que não semeiam nem colhem. Olha os lírios do campo, o Pai veste. Então Jesus disse que eu posso comer o que eu quiser, olha só. Mas ele falou para eu ter disciplina. Disciplina em tudo. E verificar que aquilo é passageiro, não é o definitivo na sua vida. Coisa que alguns irmãos nossos, espíritas, pecam na hora de dizer, não, pense mais no espiritual, mas eu ainda não morri. Eu já morri? Não, então eu estou na matéria. Então eu tenho que ver o que a reencarnação me proporciona para eu ser feliz dentro das coisas materiais que estão à minha volta. Aí eu tenho que começar a pensar que eu não posso me exceder nisso, eu não posso me exceder naquilo, eu tenho que ter o controle. E a partir do momento que eu vou tendo o controle dessas coisas de Deus, eu vou me tornando o quê? Feliz. Então, existe sim, existe, meus irmãos, a felicidade dentro de uma reencarnação. E ela é limitada pelo entendimento que nós temos das coisas que estão à nossa volta. Olha que grandeza de conhecimento. Olha que grandeza. Então, se eu analisar tudo que está à minha volta e saber o significado de cada coisa, certo? Eu vou me tornar feliz. Exemplo, aos casais. Só uma mulher já basta, né? Se o cara tiver 2 mulheres, ele está pedindo para ter dor de cabeça. Aí já é burrice. Uma já dá trabalho, ou também dá trabalho, ou me dá. Para que eu me exceder nessas coisas? Se a própria humanidade mostrou que não é. Tudo você tem que o quê? Dosar dentro e fora de você. E aí você vai ser o quê? Feliz. A proposta dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo é sempre nos mostrando o futuro da humanidade.
o futuro da humanidade. Tem no mesmo capítulo 5, colocando que a felicidade não é deste mundo, os espíritos que redigiram essa mensagem disseram, quando as pessoas começarem a entender de fato o que é o Espiritismo, elas entenderão o que seja a felicidade. Eles não dizem que quando eu for perfeito, mas quando eu começar a entender o Espiritismo, porque o Espiritismo veio para explicar, eu vou entendendo a felicidade. Então não é para desanimar, não é para ficar triste, mas é para compreender. Mas fato é que muitas das coisas que eu quero demais, é porque eu tive excesso, segundo informações, em vidas passadas, em outras existências. E aí eu sinto saudade daquilo. Mas o Espiritismo diz que a cada reencarnação é uma etapa da evolução. E aí eu tenho que o quê? Começar a analisar o porquê que eu sou isso, o porquê que eu sou aquilo. Tem um amigo meu que está construindo uma casa ao lado da nossa. Ele é um pedreiro. Ele foi contratado pelos donos para construir a casa. Olha, mas pensa no homem de mão cheia. Muito inteligente. E eu gosto de conversar porque eu gosto de aprender. Até porque eu sou curioso. O que dá para me fazer em casa eu faço. Eu só tenho medo de eletricidade. Ah, ou bichinho frouxo para eletricidade. Mas eu tocou, já estou. Mas eu meto a cara. E às vezes eu sou que nem o papai, eu não desligo o registro. Eu vou, porque o papai, quando ele vai fazer alguma coisa de eletricidade, ele não desliga o registro. Ou homem corajoso. Eu queria ter essa coragem. Aí às vezes eu me testo. Pego um choque, mas eu aprendo. E aí esse pedreiro, eu chego com ele, ele começa, olha, Douglas, eu estou fazendo isso. Eu me encanta como ele explica. Eu olhei para ele semana passada. Eu disse, rapaz, tu deve amar muito a tua profissão. Ele disse, eu não suporto ser pedreiro. Como não? Eu suporto. Por mim, eu não estava nessa profissão. E é jovem ele, é jovem. Tem os seus 47 anos. E por que tu é pedreiro? A vida me colocou nesta profissão. Eu já tentei sair, mas eu não consigo. E isso me lembrou o seu Valdemar. O seu Valdemar era um mestre de obra, também pedreiro, que trabalhou muito na construção da União Espírita Paraense, ali na Castelo Branco. Ali aquela construção foi muito lenta, devido aos próprios recursos. E era só o seu Valdemar e um servente. Os anos passaram-se, nós precisávamos de um serviço de pedreiro, eu chamei o seu Valdemar para ele tecer uma alvenaria. Gente, tem profissões que me encantam. E aí eu vendo ele tecer os tijolos, eu disse, Valdemar, tu ama a tua profissão. Isso há muito tempo atrás. Eu não suporto ser pedreiro. E aí passou o tempo, me veio o Josué dizendo, então faço ideia quantos pedreiros existem que não gostam da profissão. Quantos professores estão professores, mas não gostam de ser professor. Pelo menos eu conheço uma jovem que ela disse assim, Douglas, eu não gosto desses monstrinhos. Por que tu não mudou? Não sei, Douglas. Alguma coisa sempre me levou para a educação. Aí depois nós descobrimos, através de reuniões mediúnicas, por que ela era professora. E aí vem a história do Valdemar. Eu disse, Valdemar, então, se tu não gosta da profissão, por que tu estás nela? Não, eu, jovem, queria começar a ganhar meu dinheirinho. Aí um amigo meu, que era pedreiro, me convidou para eu ser servente. Eu comecei a ser servente, mas eu sempre quiser aprender aqui, eu não fico. Mas foi me batendo a curiosidade para querer entender de alguma coisa. E como eu sou rápido para aprender, eu fui aprendendo. Veio meus 18 anos, eu fui trabalhar no comércio. E aí o comércio era uma hora assim, ficar numa loja, saía, ficava. E aí de repente lá eu volto de novo para ser pedreiro. O tempo passa, eu largo, porque eu não queria ser pedreiro.
Aí volto a trabalhar no comércio. Não deu certo. E aí, de repente, eu conheço a minha esposa. Casou, meu amigo, agora não tem esse negócio de querer, não. Aí disse, dá um jeito de eu ficar mesmo na profissão. Porque todo mundo me chamava, Douglas. Porque eu tinha habilidade, aí eu fui trabalhando. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, eu digo, é aqui que eu vou ficar, porque é dessa forma que eu vou manter a família. E tá aí. Meus filhos cresceram, minha esposa já morreu, eu estou velho, aposentado, mas eu preciso do dinheiro e aonde é que eu vou arranjar como pedreiro? Então, meu filho, vai ver que em outras encarnações, o que mais foi muita casa. E agora está ajudando o que? A consertar, a construir. Lei da reencarnação. E esse meu amigo, Josué, semana passada que ele me contou, ele disse, Josué, eu sou espírita, acredito na reencarnação. Se tu está numa profissão e tu não gosta de estar nessa profissão, mas tu tem habilidade, o Espiritismo explica, é porque vai ver que lá atrás tu destruiu muitas casas. E agora tu está tendo a oportunidade, numa nova vida, de construir casas. Faça as coisas com amor. Não, Douglas, aí a gente vai, porque chega um, começa a elogiar o trabalho, e a alma fica até em paz. Olha só. Dizer, não gosta da profissão, mas adora o que? Ser elogiado. A mesma coisa. Dentro da pedagogia, tem professores que sabem a técnica de ensinar. E quando um pai, uma mãe, o próprio professor, gostei, você me ajudou em algo, a alma ela se sente em paz. Você não gosta da profissão, mas a profissão lhe ensina o quê? A reconhecer o amor das pessoas para com você. Isso se chama o quê? Entendimento de felicidade. Então não existe, olha, eu posso até ser crucificado ali na Praça da República, o que eu vou dizer. Mas vamos mudar o discurso. Não existe felicidade relativa. Existe felicidade. Dentro do entendimento daquilo que você conquistou e daquilo que você está tendo retorno. Podemos dizer, aí sim entra Kardec e os Espíritos, que essa felicidade que tanto nos faz sentir bem é relativa ao planeta. Vamos colocar a didática no devido lugar. O senhor Kardec e os Espíritos dizem, felicidade relativa ao planeta. Então eu sei que não é só isso que é o fim da minha jornada evolutiva, tem mais coisas. E quanto mais eu absorvo conhecimentos, mais eu me torno o quê? Feliz. Da mesma forma, por que o jovem hoje em dia não tem medo da morte? A mediunidade em alta. Os jovens, as crianças estão vendo os espíritos, que é uma maravilha. Então eles sabem que além da matéria existe uma vida espiritual ou um universo paralelo, o qual a ciência vem desbravando muito. O que atormenta o jovem? Os tormentos do jovem é por que eu sou assim? E quem são essas almas na sua esmagadora maioria? São almas que subiram, almas que passaram um bom tempo em regiões de dor, estão tendo a oportunidade de renovar o seu conhecimento, mas tendo uma tônica melhor. Então, quando você chega com o jovem, converse, ouça, e o Espiritismo vai dar o consolo necessário para que ele seja feliz, dentro das habilidades que tem. E para a gente, que já milita há muito tempo no meio espírita, comecemos a ser felizes e não nos atormentarmos por assunto que o Espiritismo, ele vem trabalhando ao longo desde 1857. Ontem foi uma senhora ela participa lá do Lírio do Vale, mas ela guarda uma tristeza, já está fazendo alguns anos, pela desencarnação do seu esposo. Eles eram almas que realmente caminhavam junto, conversavam muito. Ela disse, Douglas, depois que meu marido chegou, está me dando uma vontade de morrer.
Digo, mas por quê? Ah, para ficar do lado dele. Eu olhei para ela e disse, e quem te garante que tu vai ficar do lado dele? Não, mas eu vou morrer. E aí eu vou me encontrar com ele, mas quem te garante? Porque o Espiritismo dá uma explicação aí. Nem sempre aquilo que caminha comigo, ao desencarnar, vai continuar caminhando comigo. A gente não sabe a intimidade, o pensamento. E aí tem no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, vários casos sobre isso. Principalmente quando se fala de suicídio. Há almas que resolveram se matar, achando que iriam se encontrar do outro lado e não se encontram. Eu disse, olha, o teu esposo está em situação boa no mundo espiritual, ele desencarnou no momento certo. Ele seguiu o rito da programação. Se tu começares a sentir o desejo de morrer, você está se matando. É um suicídio indireto, criando o quê? Uma lacuna, uma distância entre vocês dois. Pare com isso. Mas eu sinto saudade, então vá atrás dele. Você não dorme? Ore para Deus, eu queria ver o meu marido, que eu estou com saudade. E aí, a partir da questão 200, aliás, 400, livro dos Espíritos, quando fala sobre os sonhos e sonhos, é nessa oportunidade que a gente vai o quê? Matando a saudade. E olha, tem horas assim que ela some da casa espírita. Por isso que a gente não pode abandonar o estudo espírita. Não podemos. Porque a gente tem ainda as nossas fraquezas, que são milenares. A gente está aqui para aprender. E ela disse, Douglas, às vezes tem uma força que me impede de vir ao centro. Então vamos descobrir o que é essa força. Quem era essa força? Um desafeto seu de reencarnações passadas. O famoso obsessor. Ele não quer que ela tenha o entendimento de que pode reencontrar o marido quando desencarnar. Ele provoca nela o quê? A saudade, a tristeza e todos os sentimentos que criam distância. Digo, minha amiga, então vamos educar essa alma, mas vamos educar a partir do seu comportamento. Porque se você começar a abraçar a vontade de querer morrer, você está criando distâncias do seu esposo. Então vamos mudar o panorama. Ela disse, tu tem razão. Porque nem mais eu estou curtindo meus netos, que era a alegria minha, do meu esposo, vivenciar meus netos. Pois é. E aí você está se adoecendo, está adoecendo as pessoas que lhe amam. Quando você começa a questionar e usar o atributo da inteligência, você vai perceber que tem algo errado, que não quer que você seja feliz. Então nós nascemos para ser felizes. Estamos num corpo de carne, ainda é frágil, esse corpo ainda vem doenças, vem, mas até aí a ciência já avançou. E a partir da vontade, eu posso, já descobriram, que através do meu pensamento eu adoeço o meu corpo. Então tem gente se matando. Eu estou entrando em acordo com alguns amigos meus, viu? Com alguns amigos meus. Às vezes a gente passa meses, até anos sem se ver. Quando eu reencontro, rapaz, a saudade. E aí tem o João Renato, que faz um bom tempo que eu não vejo ele. Mas quando eu visitava ele, disse, Douglas, sabe como é, a idade chegou, o coração, e aí eu fico um tempo aqui em Belém, vou para o interior, vou para a casa do filho, e aí não está mais dando de eu ir nas casas espíritas. E o meu medo é de morrer e não avisar ninguém. Digo, então vamos fazer um acordo, quando tu morrer, tu vem me avisar. Olha só, que acordo, né? E aí, o João Renato, nessas viagens, aí o pessoal pergunta, e aí o João Renato ainda está na casa? Tá, por quê? Porque ainda não veio me avisar. Quando ele estiver do outro lado, ele disse que veio me avisar. E acontece. Mas por quê? Tu não tem medo disso? Gente, o Espiritismo ensina a gente a conviver com os espíritos. E aí quando foi ontem, é uma coisa fascinante, gente, é uma coisa fascinante quando a gente coloca em prática aquilo que a gente estuda numa casa espírita. Gente, não é só ir para uma casa espírita e ficar rezando, orando, ou seja lá a palavra que você for e ficar chorando. Não, é aprender para viver feliz.
E eu coloquei isso em mim. Eu quero saber como é que estão meus amigos, se eles estão na carne ou fora dela, porque a saudade bate. E aí ontem eu me lembrei do Manuel Pedreiro, me lembrei dele. Disse, rapaz, faz tempo que eu não vejo o Manuel. Aí, na madrugada, eu vejo um semblante, ele. Eu digo, amanhã eu vou visitar o Manuel. Faz tempo que eu não vejo ele, mas nitidamente. Como ele mora lá perto, aí eu fui passeando, chamei um vizinho nosso que mora do lado de cá. Rapaz, cadê o Manuel? Faz tempo que eu não vejo ele. Eu digo, Manuel, rapaz, o Manuel já morreu faz muito tempo. Eu digo, não, muito tempo não. Que até ano passado ele estava me enchendo o saco aqui em casa. E aí, não, Douglas, foi em setembro. De repente deu um problema no pulmão, ele foi, já estava com a idade avançada, ele foi para o hospital, de lá não saiu. Mas, Douglas, é interessante. Aí eu me lembrei desse meu amigo sobre o pai dele. E o teu pai, que o pai dele amputou as pernas, um carpinteiro de mão cheia, ainda está na profissão de amolar serrote. Eu disse, e o teu pai já foi? Eu disse que nada, o papai está lá em casa. E é engraçado, né, Douglas? O Manel passava, viu o papai assim, as pernas numa cadeira de rodas, e aí, rapaz, tu vai morrer primeiro do que eu. Quando acaba, o Manel foi primeiro. Sorri. E aí a gente vai analisando a vida. O Manel morreu? Não, porque ele foi me visitar. Como quem diz, olha, eu já estou por aqui. Já está lúcido, já está fazendo as suas tarefas, já está se adaptando, mas como a saudade bateu, ele foi nos visitar. Essa é a felicidade que o Espiritismo nos proporciona. Esta é a felicidade dita relativa, mas em detrimento à evolução do planeta. Então, eu posso ser feliz, sim, numa vida. Desde que eu pegue tudo aquilo que está na minha volta e faça aquilo valer na minha vida. Faça a educação da alma. Nada de exagero alimentar. Nada de sacrificar o corpo em noites de mal dormida. Aprenda, sabe por quê? Para finalizar, surgiu um cientista, rede social, e disse assim, olha, não morra antes dos 10 anos agora. Confira agora, não morra, porque daqui a 10 anos nós já teremos tecnologia para fazer com que a célula não envelheça e nem morra. Então, meu amigo, nós temos esse compromisso. Não morrer durante esses 10 anos. Eu não quero morrer durante esses 10 anos. Porque eu ainda quero pegar essa tecnologia, porque eu ainda quero encher o saco de muita gente. Ainda quero vir aqui no Paz de Luz e Amor continuar falando. Aí quando for hora de ir, a gente vai. Mas esse negócio de ir, porque não está sabendo aproveitar a reencarnação, esse pecado eu não quero levar na costa. Gente, não vamos levar esse pecado na costa. Porque tem gente triste por não saber aproveitar a reencarnação como deveria. A perspectiva de vida aumentou, meu. 100 anos de idade. Ainda tem gente jogando bola. Te aquieta, homem, não força o coração. Mas 100 anos de idade. Gente reencarnando. E por aí. Então vamos cumprir o nosso papel. Continuando aqui, frequentando Paz, Luz e Amor, nas salas de estudo, ouvindo uma boa palestra, saindo daqui, mas saindo, como diz o meu amigo Jorge, irradiando paz para aqueles que precisam. Jesus nos abençoe e muito obrigado a todos. Vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, Jesus, te apresentamos ao teu coração a nossa gratidão, Senhor, por esses momentos, pelo dom da vida que tu nos concedes, por essa reencarnação, e tantas outras, Senhor, que já tivemos, e tantas outras que ainda teremos, Senhor. Que tu ilumines nossas caminhadas todas, estejamos na dimensão material, estejamos na dimensão espiritual, e essa consciência que precisamos desenvolver cada vez mais, Senhor, de que somos espíritos eternos, viajores do tempo, Senhor,
passageiros dessa eternidade, da construção de nós mesmos, Senhor, na edificação do futuro melhor, de felicidade, a cada dia, a cada experiência, a cada reencarnação, que possamos cada vez mais, Senhor, ter esta compreensão, esta vontade, Senhor, de viver bem, de vivermos felizes, na circunstância que todos nós temos, ou que cada um de nós temos, Cristo. Que este roteiro divino, proposto pela tua doutrina de amor, possamos cada dia mais compreender um pouco mais, Senhor, ampliando a nossa visão de vida e de mundo, entendendo que todos nós somos criados para sermos felizes, como foi exposto, Senhor. E que essa felicidade possa ser dividida, compartilhada de todos nós para com todos nós, para que assim o planeta seja um reduto de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, Senhor, de igualdade, de bem-estar, de alegria de viver, Senhor, de todos para com todos. Agradecemos o nosso irmão, agradecemos a espiritualidade amiga que organiza, que direciona esta tarefa, Senhor. Que possas irradiar, Senhor, a tua luz, o teu amor, a tua bondade, as regiões de sofrimento, na dimensão material, na dimensão espiritual. Que possam aqueles que já entenderem, Senhor, a dimensão do sofrimento espiritual, ser resgatados e conduzidos para colônias, para hospitais, para albergues, locais de recuperação, de refazimento, de renovação, para um recomeço, Senhor, de uma nova vida, de uma nova caminhada e programação de uma nova reencarnação. Agradecemos pela casa, Senhor, próxima já dos seus 93 anos de implantação na terra, por essas portas sempre abertas, Senhor, a nos acolher, a nos receber, a nos orientar, encarnados ou desencarnados. Agradecemos por tantos que já passaram pela casa, ajudando a construir, Senhor, edificando a sua contribuição, Jesus, para que se cumpra a tua vontade, para que se cumpra os teus encaminhamentos, para que se cumpra o teu evangelho. Que tu abençoe, Jesus, mais uma vez te pedimos, os nossos lares e todos os lares da terra. Que a paz se faça, Senhor, em todos os lares, sensibilizando nossos corações todos a buscarmos, aprender a olhar os nossos irmãos como efetivamente irmãos que somos, filhos de Deus, todos destinados à felicidade e à perfeição. Que tu nos acompanhes no retorno aos nossos lares e aos afazeres da vida comum, Senhor, com o coração renovado, com a fé robustecida, cheio de esperança, Senhor, e cheio da certeza de que, caminhando contigo, seremos sempre vitoriosos de nós mesmos. Leva-nos na tua paz e na tua segurança, que tenhamos outras e outras oportunidades como estas, e que cada vez mais seja, Senhor, em nossas vidas, em nossas caminhadas, em nossos lares, de acordo com a tua vontade, Senhor. Que assim seja, Jesus. Nosso convite para sexta, amanhã, sexta de estudo, como foi realçado pelo nosso irmão, nós precisamos do esclarecimento, da luz, pelo conhecimento humano, da vida, do mundo, e pelo conhecimento de nós mesmos. Objetivo nosso, iluminação de nossas almas, em definitivo, para Deus. E essa iluminação é pelo esclarecimento, pelo aprendizado, pela renovação, estudo e as experiências de cada dia, de cada momento. Como essa aqui, é uma experiência. Quando a gente consegue compreender, a gente aproveita e vai construindo coisa boa e consolidando dentro de nós. É mais ou menos assim, né? É complicado a gente concretizar. Mas a ideia, o conceito é esse. Então, todos estão convidados. 6h30, a partir das 18h30.
Tá? E o pessoal que era Porque vai ficar isso, né? tá, nós temos o AE, temos a mediunidade, temos também o estudo de suicídio. Também nós temos isso. Tá? Todos estão convidados. É para todos nós, diria assim, cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. Né? Esse esclarecimento, esse aprendizado, do conhecimento material, que faz parte da vida e obrigação também, e do conhecimento espiritual. Iluminar nossas almas para Deus. Então, bom final de semana, boas reflexões, muita paz para todos nós. Oremos pela paz do mundo, como a gente pode contribuir para tantas conturbações. Nós podemos contribuir com o nosso pensamento, com as nossas preces. Tá? Até a nossa próxima reunião.